As eleições municipais deste ano estão chegando e um dos principais debates são os planos para as redes sociais em eleições, o uso das redes sociais no exercício do mandato e as estratégias inovadoras em comunicação política. Sobre o tema, eu, Aline Machado, converso com a deputada Yandra Moura, do União do Sergipe, coordenadora do Observatório da Mulher na Política da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, e com Gil Castilho, consultora política e coeditora do marketingpolitico.com. É um prazer recebê-las aqui no Elas Pautam. A gente está na boca de uma eleição municipal. Eu quero começar com a eleição municipal porque ali na localidade parece que é até menos complicado para a gente fazer propaganda porque é meio de boca a boca. A gente não consegue visualizar tanto a importância do marketing político. Mas como é que uma mulher usa o marketing político numa eleição federal, por exemplo, numa eleição para a Câmara, numa eleição para o Senado, numa eleição para governador, numa eleição para presidente? Qual a importância do marketing político nessas duas eleições, a eleição da localidade e a eleição nacional? Bom, primeiro que eu acredito ser de suma relevância em ambas as eleições, tanto municipais quanto federais. Existe um dado que dizem que mulheres que se candidatam, por exemplo, a um cargo para prefeitura, um cargo de prefeita, em municípios pequenos se saem melhor porque esse boca a boca, a mulher é acolhedora, então realmente tem essa desenvoltura melhor. Mas a gente sabe que o marketing e as redes sociais hoje são muito importantes em ambos os níveis, né? Por exemplo, numa eleição municipal de grandes localidades, como municípios como capital, a mulher tem que mostrar, né, o que pretende fazer, enfim, e para federal principalmente, porque é impossível a gente estar em todas as casas das pessoas, é impossível muitas vezes, e no meu estado não, no estado de Sergipe, eu consegui estar em todos os municípios do meu estado, mas muitas vezes em caminhadas, em passeatas, em comícios, e não de porta em porta, né, como a gente consegue fazer em alguns municípios em candidaturas à prefeitura municipal. Então a gente consegue, com o marketing político, com as redes sociais, entrar nas casas das pessoas de uma forma muito ampla, né? Realmente a gente consegue estar em todos os lugares, né? E eu acho de suma relevância, foi muito importante na minha candidatura federal. E como que se dá esse marketing político? É de mulher para mulher? Tem homem na campanha? A linguagem é diferente? O olhar é diferente? Olha, é bastante interessante esse tema, porque as pessoas sempre perguntam, campanhas femininas e campanhas masculinas, elas são diferentes? Eu costumo dizer que as técnicas, as estratégias, elas são iguais e os conteúdos são diferentes. Porque a gente vive numa sociedade onde, quando você trabalha o marketing político, você precisa entender como aquela sociedade funciona. E nós sabemos, logicamente, que a sociedade brasileira, assim como em diversos países, as condições de participação da mulher na política são diferentes dos homens. O Brasil, inclusive, ocupa a 129ª posição no mundo em termos de participação da mulher nos parlamentos, né? Nas câmaras municipais, Senado e Câmara Federal. Então, é bastante interessante a gente entender que os conteúdos precisam ser diferentes, sim, e nas campanhas eleitorais existem profissionais homens e mulheres trabalhando tanto em campanhas femininas quanto em campanhas masculinas. E a questão daquela figura, o influencer, né? Que acho que até se banalizou, hoje em dia todo mundo é influencer. No caso da deputada ou o deputado, eles são os próprios propagadores do mandato na rede social, então vocês são naturalmente influencers de si próprias. Sim, é necessário ser um pouco, porque, por exemplo, mandatos aqui na Câmara Federal, a gente consegue estar nos nossos municípios, no nosso estado, de sexta a segunda. E aqui a gente tem um trabalho árduo, a gente protocola projeto de lei, a gente faz as votações, a gente está nas comissões, a gente vai em ministério conseguir recursos, desenvolvimento para os nossos estados. E isso, por estar em Brasília, a gente, às vezes afasta muito do nosso eleitorado. Então é necessário a gente estar divulgando todo esse passo a passo do nosso mandato nas redes sociais para que eles possam compreender o nosso trabalho aqui em Brasília. Então sim, a gente se torna um pouco influências, né? Porque tem que estar, quando protocola um projeto de lei, a gente vai lá e mostra. A gente vem da entrevista, eu, por exemplo, estava hoje aqui mostrando os bastidores, como é que é para poder aproximar
dos nossos eleitores, né? Isso é matéria-prima, né? A gente é fonte para todos os veículos, a gente é fonte de informação, por isso que a gente é influencer. Não é uma banalização nesse caso. Agora, a deputada, a gente está falando da Câmara, a deputada Gil, na sua opinião, as mulheres em geral, elas conseguem fazer propaganda delas mesmas? Eu tenho, assim, como intuição de que as mulheres são mais tímidas do que os homens, nesse quesito. Eu acho que depende muito da personalidade de cada um, dos atores políticos, vamos dizer assim, né? Existem mulheres que são mais tímidas, tem mulheres que não, que ficam muito bem em frente às câmeras, que são verdadeiras influencers, vamos dizer assim, né? Assim como existem os homens também. Eu não vejo essa diferença com relação à questão do gênero, mas eu vejo com relação à própria pessoa. Tem alguns candidatos homens que precisam passar por treinamentos assim longos para conseguir saberem se expressar. E tem mulheres que já nascem prontas. Então eu acho que não tem a ver com a questão sexo, mas com a questão de habilidade mesmo de cada uma das pessoas. Eu digo que naturalmente, e eu estou até retirando esse naturalmente do lugar, porque eu estou desnaturalizando tudo, mas antigamente eu, mulher, tinha medo de me colocar. O homem, ele se coloca muito claramente, olha, eu mereço um aumento salarial por causa disso. A mulher fica, ai meu Deus, mas eu vou pedir um aumento salarial. Não, a deputada está fazendo uma colocação sobre o mandato dela, é o trabalho dela, ela está mostrando o trabalho dela. Não é uma propaganda do meu mandato, eu não estou aparecendo na rede social. Para mim, a impressão é que as mulheres ainda não se colocam nessa posição de ter o poder e a legitimidade de falar por elas próprias. Às vezes elas nem se enxergam como candidatas. Aqui nós já temos uma deputada, mas às vezes uma mulher nem se enxerga com essa possibilidade. Qual a importância da rede social também para que ela se espelhe ali na propaganda, que não é propaganda, que é o mandato, para que ela olhe para aquele mandato e fale, bom, eu gosto de fazer isso, eu poderia cooperar dessa forma. Onde que eu chego? O que eu procuro? Como que eu me educo na política? Qual que é a importância da rede social nesse sentido? Bom, primeiro eu quero fazer uma colocação. Eu acredito que muitas, que tem a ver sim com a timidez ou não de uma mulher, a timidez ou não de um homem, mas também a mulher se reprime muito quando vai divulgar alguma coisa, por exemplo, porque tem medo até do julgamento. Porque vai dizer, a deputada está exibindo, está se exibindo demais, quer aparecer demais. Pelo simples fato de você estar divulgando, por exemplo, que você protocolou um projeto de lei, sabe? Mas já é do seu trabalho, para que você está divulgando isso? Não, eu estou divulgando para que as pessoas saibam que eu estou trabalhando, que eu estou entregando isso para a sociedade, mas é muito difícil, porque a mulher tem medo desse julgamento. Com o homem isso não acontece. Né? O homem está lá divulgando seu trabalho e está tudo certo, ninguém vai fazer esse tipo de comentário. E a mulher tem que lidar com esses tipos de comentários, não só quando está fazendo marketing político, mas inúmeras... A mulher é julgada por tudo, se ela publiciza, se não publiciza, se ela tem filho, se não tem filho, se ela trabalha, se ela não trabalha. Exatamente, né? Então a mulher tem esse receio. E eu acredito que a rede social é muito importante para todas nós, tá? Pré-candidatas agora que vão enfrentar uma campanha, por exemplo, por cargo de vereadoras, que a gente tem inúmeras câmeras nos lugares mais longínquos do nosso país, que não tem uma representatividade feminina. Então, muitas vezes, a mulher nem se enxerga naquele lugar. Às vezes, o eleitorado do município já está tão acostumado com homens representando eles e elas, que não enxergam que pode ter uma mulher. Então, a rede social vai quebrando esse paradigma, sim. Então, é de suma importância tanto para o mandato, para uma concorrência agora, de uma eleição de 2024, até mesmo para que já estão no mandato, para poder divulgar o que tem feito, porque a gente tem que ir quebrando esses paradigmas. Você concorda, Gil? A rede dá mais visibilidade para a mulher? Eu acredito que sim. Ela descentraliza a comunicação, né? Não que os outros meios de comunicação não sejam importantes. Na verdade, quanto melhor equacionado esse mix de frentes de comunicação, melhor é o resultado dessa comunicação, numa campanha eleitoral ou até no mandato. Mas as redes, elas não só descentralizaram essa forma de se comunicar, como elas permitiram diálogo, que eu acho que isso é o grande diferencial
né, de um meio de comunicação de massa, onde você só recebe a informação, e nas redes sociais, onde as pessoas podem dialogar com a deputada, podem dialogar com as pessoas, entender um pouquinho mais o que são esses bastidores do poder e aproxima um pouco mais aí do eleitorado. Então, eu acho que a principal função seria justamente essa, de aproximar o político do eleitor. Nós estamos agora em fase de pré-campanha e, na verdade, a deputada, o deputado, eles divulgam o mandato o tempo inteiro, porque o dia de trabalho é o dia inteiro, em Brasília, seja no estado. E a rede social está acompanhando o tempo inteiro, são 24 horas de stories. Existe alguma diferença de fórmula na hora de mandar a mensagem numa campanha feminina para uma campanha masculina? Sim, eu acredito que exista. Inclusive, por exemplo, na minha candidatura, a gente tinha uma equipe de estratégia montada não para, enfim, estar vendo que é o melhor cenário, mas para ter o cuidado, por ser a candidatura feminina, num estado que nunca tinha tido uma deputada federal eleita. Então, tinha que ter um cuidado com essas críticas que a gente fala que a mulher sofre mais quando o homem simplesmente só vai lá e joga o conteúdo e espera ver no que vai dar, e a mulher não, né? Vai sendo criticada por N fatores, até mesmo uma roupa, enfim, a forma de se portar. Se a mulher é muito grossa, essa mulher é grosseira. Se ela é muito delicada, não tem pulso para ser uma candidata a um cargo eletivo, uma deputada federal, uma prefeita. Então, tem todo esse cuidado por ser uma mulher, sim. Então, eu acredito que é mais um termo, a maior diferença é esse, o cuidado do que tudo o homem pode falar e a mulher não. Tem que, até mesmo o jeito de se vestir tem que estar adequado aos olhos da sociedade, que ainda é machista, né? Existem tabus na campanha feminina? Sim, existe. Cascas de banana, quais são? Eu acho que a deputada falou muito essa questão da vestimenta, né? A gravata que o candidato está usando não vira manchete, né? A roupa que a candidata usa vira. Então, assim, existem essas diferenças de temas que são mais ou menos pautados. Então, é interessante pensar nisso. Não cair nessas cascas de banana, vamos dizer assim. Não entrar em certas discussões. A deputada falou sobre a questão das críticas. As críticas, elas vão acontecer. Então, assim, é tomar muito cuidado para não entrar nessas críticas vazias, né, ou nessas discussões vazias. E sim, trazer para a discussão os temas que realmente são importantes, tanto para uma campanha de município, quanto para uma campanha para o legislativo, uma campanha estadual. Trazer os temas que realmente importam, porque, logicamente, que os haters, né, que vão sempre criticar as propostas dos candidatos, e principalmente das candidatas mulheres, eles vão se pegar justamente nessas críticas vazias. Então, a gente precisa contornar isso. Essa é uma grande casca de banana. Vamos contornar trazendo discussões relevantes, discussões que realmente valham a pena para a sociedade. E na rede social, deputada, as deputadas ou as representantes em geral, elas se colocam mais como representantes de mulheres ou representantes do eleitorado? Porque a mulher está sempre envolvida em uma camada, né? Uma cebola. Ela vai descascando eu tenho no meu município, digamos, ou no meu estado, eu tenho essas questões que são importantes para o meu mandato, eu represento essas causas aqui e tem a questão de gênero também, que a gente pensa. É uma interface? Existe algum assunto que é moldado para a questão de gênero específica? As deputadas, em geral, trabalham dessa forma, com a questão de gênero sempre ali adjacente à pauta do mandato ou não? Bom, eu vou falar por mim. Eu me coloco sempre representante do povo sergipano e do povo brasileiro enquanto deputada federal, então de todas e de todos. Mas é muito natural que uma mulher que chegou a um lugar de destaque, de decisão, de poder, ela seja mais acolhida por mulheres, que as mulheres se vejam nela, se espelhem nela. Então, eu costumo dizer que defender a mulher não é uma bandeira de mandato só, hoje se tornou uma bandeira de vida para mim. Porque quando a gente percebe que a gente está influenciando positivamente outras mulheres, que a gente tem, por exemplo, o meu primeiro projeto de lei aprovado aqui foi voltado para as mulheres, certo? E não foi do nada, foi um caso pensado mesmo para acolher as mulheres que nunca tinham tido uma representatividade feminina aqui na Câmara dos Deputados, as mulheres sergipanas. Então,
é natural que isso ocorra, é natural que a gente, sim, que a gente defenda as mulheres, mas sem deixar as pautas comuns a todo o nosso estado e a todo o país. Gil, a gente tem uma lei lá de trás, se eu não me engano, 2018, que coloca 30% de financiamento, pelo menos, para a campanha feminina. Ainda é muito pouco, como vocês sabem. A gente não tem cadeiras efetivas, tem uma cota para candidatura. Seria até viável de adotar no Brasil se o Brasil tivesse uma marcação de assentos como é na Argentina com a lista fechada, mas o Brasil não faz assim. Então, a minha pergunta nesse sentido é, a gente consegue minimizar esse estrago com a rede social? Pensa na mulher ali do interior, do interior, do interior, que não tem acesso a dinheiro, que não tem acesso ao líder do partido, que tem um trabalho importante na comunidade e que precisa que as outras pessoas, quero usar nem publicizar, precisa que as outras pessoas tomem conhecimento do trabalho dela e precisa de ajuda financeira para o trabalho dela e para, quem sabe, ir mais à frente num posto de liderança. A rede social consegue ajudar nesse sentido? Eu acho que como a rede, ela descentralizou nesse poder da comunicação, ela é uma ferramenta muito importante, sim, para ganhar passos, né, para avançar passos. E, logicamente, que todo o restante deveria também ser tão importante, né, quanto países que, por exemplo, utilizam paridade, né, de gênero, conseguem ter um avanço maior aí na participação das mulheres. Mas, logicamente, que trabalhando com o que nós temos hoje, que é justamente os 30% de candidaturas e não de assentos, né? Um financiamento que é destinado para as mulheres, que precisa de uma grande fiscalização para não ser usado de maneira irregular. Eu diria que as redes sociais, elas permitem sim, elas são um ponto que permite essas mulheres chegarem mais próximo dos seus eleitores, né? Mas ainda não é o suficiente, nós precisamos de mais frentes de trabalho e por isso que é tão importante, né, a bancada feminina, o observatório feminino, justamente por isso, porque quando as mulheres estão no poder, o olhar se volta para políticas públicas que são muito importantes e que valorizam, inclusive, a participação das mulheres. Nesse encontro que a Câmara promoveu, a Secretaria da Mulher promoveu, a senhora é coordenadora do Observatório da Mulher. Qual é a mensagem? Foram 2 dias de encontro? Qual é a mensagem final desse encontro para as mulheres? Enquanto coordenadora do Observatório da Mulher, o Compol significa muito para a gente, principalmente porque estamos firmando uma parceria de suma importância e voltada para redes sociais, para a divulgação dos mandatos, para a divulgação das candidaturas femininas, porque pensa numa mulher que quer se candidatar pela primeira vez, não tem recursos financeiros suficientes para, por exemplo, contratar uma equipe de marketing robusta como eu posso ter hoje aqui na Câmara Federal e como eu tenho esse encargo lá no meu estado, porque eu posso hoje, mas muitas mulheres não têm essas condições. Então, a gente está firmando essa parceria com o Compol Mulheres para que a gente possa dar cursos para essas mulheres que planejam se candidatar, né, que planejam entrar na vida pública, possam ser as influencers das suas vidas, né, e possam estar divulgando as suas pautas, o que vocês pretendem fazer caso cheguem a ocupar um espaço na Câmara de Vereadores, na Prefeitura Municipal, o que elas pretendem, o que elas já fazem pela sua comunidade. E esse curso é um curso robusto, completo, que vai ensinar como se portar, como falar, como divulgar. Isso é de suma importância para nós mulheres, que nós já entendemos que rede social muda, sim, a história de uma campanha eleitoral. Rede social influencia pessoas e rede social e marketing político dá vez e voz para as mulheres que muitas vezes nas mídias tradicionais não encontram essa vez e essa voz. E que dicas você poderia dar, Gil, para as postulantes, se tiver alguma candidata acompanhando ou pré-candidata acompanhando a gente aqui no Elas Pautam? Olha, formação em primeiro lugar. Então, o próprio fato de existir o Compol Mulher, que traz, né, como a deputada falou, essa formação multidisciplinar, né, onde ela vai entender um pouco sobre como funcionam as pesquisas eleitorais, como se portar, o que é um discurso eleitoral, quais são pautas importantes a serem tratadas, tudo isso é fundamental. Então, assim, toda mulher precisa passar por uma formação para entender o que é a comunicação. A comunicação não é um luxo, ela é uma necessidade. Todo político precisa se comunicar,
né? É uma coisa que tem que ser constante. Então, em primeiro lugar, essa questão. E, em segundo lugar, ter uma voz ativa dentro dos seus próprios partidos, começar a participar ativamente das suas agremiações, justamente para poder ir galgando esses espaços dentro da política. Eu ia encerrar, mas aí pensei numa pergunta para a deputada Iandra, com base no que você me alimentou aqui. Os partidos dão esse suporte? A gente ainda precisa avançar muito nesse sentido. A gente costuma falar que os partidos querem preencher a cota de 30% porque é lei, mas às vezes não acolhem essas mulheres num período, por exemplo, pré-campanha. Querem enxurrar o partido de mulheres para terem as candidaturas, mas não dão realmente esse acolhimento, esse apoio, até mesmo financeiro, né? Para muitas mulheres, a gente tem que começar a pensar que mulher, quando se presta a uma candidatura, é porque ela quer mudar a sua sociedade, não é projeto de poder algum. Mas essa mulher muitas vezes tem dependentes dentro de casa, essa mulher deixa de estar num trabalho que ela já tem, essa mulher tem que se desdobrar e essa mulher não encontra acolhimento nos partidos políticos, né? Eu não vou generalizar, mas são raras exceções, então a gente precisa de partidos políticos mais efetivos para que essas candidaturas não sejam só candidaturas laranjas, mas candidaturas verdadeiras que se encontrem apoiadas por esses partidos e que possam progredir na vida pública. Gil, você quer encerrar com as suas considerações finais? Nosso programa já está no finalzinho. Ótimo. Eu endosso o que a deputada falou com relação à participação das mulheres dentro dos partidos. Os partidos precisam entender que esse papel é fundamental, não só quando a política já tem um mandato, mas antes, preparando essas mulheres para enfrentar a dificuldade política, a dificuldade que é uma eleição, a dificuldade que é gerir um mandato. Então, é fundamental. A deputada falou bastante também sobre as várias atribuições que as mulheres têm. Elas não são apenas políticas, elas são muitas vezes mães, são esposas, são filhas, e a carga laboral das mulheres ela é sempre maior mesmo. Então, assim, os partidos precisam ajudar e colaborar mais. Uns mais, outros menos, né? Já fazem esse papel, mas isso é fundamental. E a questão da formação, né? A mulher tem que se capacitar para o mercado político. Isso daí é fato. Foi um prazer recebê-las aqui no Elas Pautam. Eu conversei com a deputada Iandra Moura e com a especialista Gil Castilho no Elas Pautam sobre marketing político e redes sociais. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, vá ao nosso canal no YouTube ou câmara.leg.br. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo Elas Pautam.